O Jornal Nacional entrevistou hoje o presidente Lula sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos para produtos brasileiros de exportação. Ele disse à repórter Délis Ortiz que o Brasil quer negociar, mas cobrou respeito às decisões brasileiras e admitiu responder com tarifas iguais se não houver acordo. Boa noite, presidente. Boa noite, Délis. A primeira pergunta é de ordem prática. O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Olha, primeiro é importante levar em conta que há algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele, sabe, e começa dizendo que é preciso, sabe, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o senhor Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem.
E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidenta Cristina com autorização da Justiça Argentina. Eu só fui lá porque a Justiça Argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa justiça tem autonomia. O Poder Judiciário é um poder autônomo, como é o Legislativo. E aqui a gente obedece regras. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado. Estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele seria preso. É assim que funciona a lei para todo no mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros. Esse ataque americano às exportações brasileiras levantou preocupações enormes nas empresas exportadoras. Que papel o senhor espera que esses setores empresariais desempenhem na formulação de uma resposta do governo aos Estados Unidos? É só importante a gente deixar claro para a opinião pública que não é uma taxação ao Brasil. Ele vem taxando todos os países do mundo desde que tomou posse. É um direito dele, mas é um direito dos países reagir. Olha, o que é que eu pretendo fazer? Veja, primeiro eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos. Sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, sabe? A Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. O Brasil gosta de negociar, o Brasil não gosta de contencioso. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existir algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente de outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. Que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e que, portanto, a gente não aceita desaforamento contra o Brasil. Aqui para encerrar, presidente, o presidente Donald Trump, ele está na Casa Branca há 7 meses, né? Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Olha, primeiro eu mandei uma carta dando os parabéns da vitória do Trump. Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tem nenhuma razão. Eu imaginei encontrar com o Trump no G7. Quando nós chegamos lá, ele tinha saído, porque a reunião foi feita num lugar muito escondido, porque o Trump não seria bem recebido no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu e os convidados, eu e o primeiro-ministro Modi, a Cláudia, presidenta do México, e o Ramaphosa, presidente da África do Sul, quando nós chegamos lá, o Trump tinha vindo embora na outra noite.
Na hora que houver necessidade de conversar com o Trump, eu não tenho nenhum problema de ligar para ele, como eu já liguei para o Clinton, já liguei para o Bush, já liguei para o Obama, já liguei para o Biden. Agora é preciso ter uma razão para ligar. Dois presidentes não ficam ligando para contar piada. Ele, por exemplo, ele poderia ter ligado para o Brasil para dizer da medida que ele vai tomar. Ele poderia, ele não mandou nenhuma carta, nós não recebemos carta. Ele publicou no site dele uma total falta de respeito, que é um comportamento dele com todo mundo. E eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento desrespeitoso entre relações de chefe de Estado e entre relações humanas. Educação é bom. E a gente gosta de receber e gosta de dar. E o Brasil quer ser bem tratado. Quando eu tiver um assunto sério para tratar com os Estados Unidos, eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar para a Casa Branca pedindo para conversar com o presidente Trump. Por enquanto eu não tenho. Agora, veja, agora é o seguinte, nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo, vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. E eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Esse é o meu papel, inclusive, de dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. Porque não é fácil, sabe, ele só taxar os outros. Ele também terá consequência nos Estados Unidos. Ele também terá muita consequência. Então, assim, Delis, a relação entre dois estados, ela tem que ser uma coisa respeitosa. Um presidente, ele não é dono da verdade, um presidente não tem relação ideológica com o outro. Eu nunca tive relação ideológica, sabe? Eu converso com o presidente do país, seja ele quem for. Ele foi eleito pelo povo e precisa conversar, eu converso com todo mundo. Nunca tive um veto. Agora, eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivo para que a gente tenha nada para conversar com ele. Depois que a gente discutir profundamente o que vai acontecer, sabe, nós temos tempo para discutir, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo para ouvir os empresários, nós temos tempo para ouvir a OMC, para ouvir outros países como é que estão acontecendo. E aí, quando chegar o momento, se for necessário conversar, pode ficar certa que eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar, correndo o risco de ele, de forma mal educada, não querer me atender. Eu corro risco, mas de qualquer forma, se for necessário, eu farei isso sem nenhum problema. Então, por agora, nada, né? Por agora, nada. E nem chamar a embaixadora. Eu não sei, aí é um problema que o Itamaraty vai ter que tomar essas decisões. Eu acho que era importante chamar a embaixadora para tomar informações, mas é um problema que depende da decisão do Itamaraty. Eu acho que o ministro Mauro Vieira saberá cuidar disso. O que eu acho um desaforo muito grande dela e não dá para aceitar é um cidadão, presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada pelo um site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele, é o ajudante de ordem dele que recebeu as informações deles. Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro, quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos, de verdade. Doa a quem doer. Obrigada, presidente.